Diogo, daqui a pouco nós vamos mostrar a retrospectiva do Cruzeiro. Calma que daqui a pouco vai, mas o Jornal Marca, atenção, hein? O Jornal Marca da Espanha noticiou que o City está querendo comprar o Savinho. O atacante está no Girona, pertence ao grupo, mas tem outros times da Premier League também que querem pagar a multa e levá-lo. O Galo tem 12% dos direitos. A gente fala disso daqui a pouco, porque eu me lembro bem quando eu estava aqui com meus colegas que passaram por aqui. Aí eu falava com eles assim, Savinho é bola, mas é muita bola. Não, joga nada, a base do Atlético não revela não. Olha aí, ó, olha aí o Savinho. E quando eu falava que o Vitor Roque era fenômeno, hein? Tem um amigo meu que eu não vou falar, o nome dele começa com Gri e acaba com Si. Ele falava, não joga nada, não vai dar nada lá no Atlético Paranaense. Não, só foi parar no Barcelona. Então é o seguinte, o Savinho... pelo olho do menino, a gente sabia o verme que ele tinha. Olha o que virou o Savinho. Olha o que virou o Savinho. Thiago Fernandes, você que é um grande torcedor do Girona, fala com a gente do Savinho, dessa possibilidade de venda para o Grupo City e de 12% do valor caírem, 12,5% do valor caírem nas contas do Galudo. Buenas tardes, muchacho Meca. Boa tarde, HG. Boa tarde, pessoal de casa. Depois de esse show de rancor do HG com os colegas dele, que disseram a verdade para ele naquele momento. Mas CJ falou, CJ falava comigo na época que o Messinho não tinha nada de Messinho. Que isso? Ele falava isso mesmo? Falava. O Gomide falava que o Savinho era ruim e o Gris falava que o Vitor Roque não jogaria nem no Atlético Paranaense. Eu vou falar com você, HG. Por isso vocês saíram daqui, irmão. Desses três, eu acho que o Gomide, pelo menos de bola, ele entende. Eu gosto do Gomide. Só o Gomide que entende. Só o Gomide. O CJ e o Gris, nada. Nada. Mas são boas pessoas. Boas pessoas. Isso que importa. Boas pessoas. Vai poder evitar, é bom. A gente até trouxe um grande amigo dos três. Ah, verdade, rapaz. Olha quem está falar um pouquinho aqui. sobre eles Grande também. Joe, Cabi Joe. É bom a gente ficar aqui falando mal dos colegas em vez de falar do Se for da para, pauta. meu irmão, se for para reunir, não puder falar mal de ninguém, eu não quero. Exatamente. Também não vale a pena. Agora, 12,5% daqui a pouco na conta do Galudo. Você apurou alguma coisa nesse sentido? Mas cara? falando sobre esse assunto, HG, eu tenho visto algumas partidas do Campeonato Espanhol agora, nesse período que acabou o Campeonato Brasileiro, e eu tive a oportunidade de assistir ao jogo do Girona contra o Barcelona. E assim, é um time muito bom. Mescla bons garotos com caras mais experientes e tem jogado muita bola. Um time que tem sido muito forte no Campeonato Espanhol. Não sei se ele vai aguentar ficar nessa liderança ou nessa briga pela liderança até o final do campeonato, mas tem mostrado muito futebol. E sobre o Savinho especificamente, é um jogador que sinceramente tem me surpreendido. Eu esperava que talvez ele demorasse um tempo mais para maturar na Europa. E ele tem conseguido mostrar um bom futebol já nessa temporada pelo Girona. E aí o time tem ido bem, muito também em função do que ele tem apresentado com as cores dessa equipe espanhola. Para o Atlético é muito importante, o Galo ainda não tem nenhum tipo de notificação em relação à saída do jogador do Girona. Na verdade, ele pertence a uma equipe francesa, que é o Troyes, da França, e está emprestado ao Girona. O Atlético ainda não tem nenhum tipo de notificação sobre esse interesse do Manchester City, até porque todos eles ali estão nos mesmos grupos, mas o Atlético já está ciente de que pode haver essa negociação e o clube vai receber aí 12,5% de uma eventual venda. Eu não sei se para o Galo, HG, essa ida do Savinho, do Girona, na verdade do Troyes, para o Manchester City seria uma boa. O ideal seria que talvez ele fosse negociado com um clube que não seja do Grupo City. Até porque o Atlético, nesse momento, ele tem 12,5%. E, cara, é basicamente o Chaves vendendo churros para ele mesmo. Ó, quanto que é o churros? Ah, vou comprar aqui por tanto. Vai lá e paga. Estou fazendo as vezes do valor, já que ele não está aqui hoje. Então, é praticamente o Chaves vendendo churros para ele mesmo. E isso talvez seja ruim para o Atlético. Porque numa eventual negociação, o Troyes não vai exigir uma grana absurda do Manchester City para a negociação do Savinho. E para o Atlético seria ruim, porque o Atlético tem esses 12,5%. Então, quando o Barcelona chegou a fazer uma consulta lá atrás, eu imaginei que talvez fosse o caminho mais interessante para o Galo, porque ele saindo do Grupo City, indo para um clube que não é do Grupo City, o Atlético tem chance de faturar mais na minha ótica. Ô, Luiz Henrique, me diz uma coisa, meu querido, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, o 12,5%, eu vejo que muita gente lamenta, né, que o Savinho esteja lá e não esteja aqui para ser vendido por um valor maior, mas a pergunta que eu te faço, se ele estivesse aqui, ele teria, por exemplo, a vitrine que hoje tem e que guindou ele ao interesse, por exemplo, do City, do Grupo City? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão de casa, né, aos amigos do estúdio.
Eu acho que não, nesse momento não. Ele não. Só se ele fosse um Endrick no Palmeiras hoje, né? Assim, um cara que estivesse destruindo, né, no Atlético. Mas eu acho que o brilho do Hulk e o brilho do Paulinho na temporada ia acabar ofuscando um pouco, de certa forma, né, o Savinho nesse processo de desenvolvimento. A La Liga é uma liga muito grande, né, uma das principais do mundo. Eu acho que justamente isso que o Thiago trouxe, né, de que um bom desempenho no Girona, um time modesto, né, fazendo uma campanha surpreendente, acaba atraindo as vitrines, né, de todos os times ali da Europa. Então eu acho que no Atlético ele não teria essa vitrine toda, né? O Atlético vendeu na hora certa, justamente para lucrar lá atrás, né, e com esse percentual de venda futura, né? Eu acho que talvez aqui, o Cabidiol, ele não teria essa vitrine, né? Porque a gente nem sabe, se ele tivesse ficado aqui, se ele estaria jogando, Cabidiol. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, meu caro HG. Boa tarde para todo mundo ligado conosco em mais um Donos da Bola. É os donos da bola ou donos da bola? Você fala do jeito que você quiser. Os donos da bola. Normalmente normalmente fala os donos da bola mesmo. É porque tem gente, enfim. O Tá negócio aí é atrás assim, de você, irmão. Aí, ó. eu vandi, ó, copiei lá, os donos da bola. É dueños de la pelota. De la pelota. E tem um detalhe que os colegas falaram, que eu acho que é mais até relevante do que comparar o Girona com o Atlético. É comparar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores com a La Liga. Não se compara, Joe. Quem está subindo na La Liga é mais visto do que quem está sendo o protagonista aqui no futebol brasileiro. Os caras que têm dinheiro estão na Europa. Obviamente, eles vão olhar para a La Liga de um jeito completamente diferente do que olha para o Campeonato Brasileiro. E o Savinho é um cara que poderia ter tido mais chances, tá? Poderia ter tido mais paciência com ele poderia ter tido mais oportunidades, mas o Atlético ele tem uma postura diferente no mercado. E tem um detalhe também, Cabidiol, que é na época que o Savinho foi vendido, o Atlético trabalha com metas, né? Sem dúvida. Então, a meta, inclusive, de arrecadação. Então, quando você olhava para o elenco e a meta que precisava ser batida, Sim. aí você fala, cara, lamentavelmente, é o problema da dívida, é o problema do clube desequilibrado. Você não tinha outro caminho, você precisava vender o atleta e precisou vender. Aí hoje a Trozoba vem. E curiosamente, ele foi mais utilizado depois que ele foi vendido. Não dá para entender algumas coisas também que acontecem no nosso futebol, né? Mas enfim, tomara que o Savinho seja feliz, mas eu acho que o Manchester City é muito pro caminhãozinho dele, tá? Você acha mesmo? Acho, claro. Ó, aqui, se ele hablasse, irmão, você não falava isso. Falaria né? coisas Não é, Thiago? piores. Se não habla, os caras não acreditam. Se é uruguaio, aí ele diria que vai explodir. Se é argentino, ele diria que queria explodir. Se é colombiano, ele diria, não, vai explodir lá. Mas como é brasileiro, é Savinho, né? Tem um apodo no diminutivo. Aí os caras não acreditam. Esse é o brasileirinho. Esse é o perfil do brasileiro. Complexo de vira-lata, Thiagueira, meu zagueiro. Boa tarde, Everton, os companheiros Hoje eu tô aqui, doidão, o tô pessoal bebendo de café, casa. Thiago. Tô vendo, você tá... Tô acelerado hoje, irmão. Tá Tô daquele bom pra jeito, brigar viu? hoje, você tá louco. Não, mas assim, o Savinho, eu acho que é uma boa contratação pro City, mas não sei se ele vai se adaptar tão rápido ao futebol inglês como se adaptou à La Liga. Eu até concordo com o Cabido, acho que em certo alguém ponto... tem que... Em certo ponto, acho que ele subir direto pro Manchester City, acho que é um salto muito grande para a carreira dele. Obviamente pode chegar e dar certo, mas talvez ele galgar um time que está entre o Girona e o City seria mais interessante. Mas assim, um outro ponto que eu coloco, a gente até estava falando da categoria de base ontem, como que Cruzeiro e Atlético aproveitam muito mal os seus jogadores. Fez dinheiro no Savinho, mas são um dinheiro muito pouco daquilo que dá para render de um garoto da categoria de base. Acho que assim, o Atlético vendeu ele, se ele estivesse aqui no Atlético, provavelmente, ou eles voltariam com ele para a categoria de base se ainda tivesse idade, ou estariam emprestados para um time pequeno. Infelizmente aqui, os garotos da base são utilizados de maneira muito porca por Cruzeiro e Atlético. Sabe que eu tenho curiosidade? O Luiz Henrique vai ter paciência para isso, eu não tenho. Se eu tivesse muita paciência, eu ia fazer um levantamento dos últimos 5 anos, Thiago, suficiente para saber dos jogadores que Atlético e Cruzeiro... o Atlético menos, mas que o Cruzeiro perdeu, dos 5 anos para cá, perdeu muito, né? Perdeu. Ederson, Vitor Roque, Maurício. Kaká, Nossa, muito cara bom, velho. Gente, só o Vitor Roque vale por esses todos. Estevam. Estevam. Tô falando de 5. No Atlético, Savinho, tem mais algum?
Mas do Estevão ali, ele saiu antes, né, de fazer o sub-20, né, Mas no não caso. deixou- Os outros mas não todos... deixa de ser uma perda, nem né? esquece no contrato profissional. Ele não poderia, ele não sim, tinha sim. contrato, né? Mas aí que tá. Mas aí é que- um risco, mas não deixa de ser uma perda. Com certeza. Mas eu acho que o clube precisa agir nessas horas. E eu acho que o Sérgio Santos Rodrigues, que era o presidente do Cruzeiro à época, ele agiu mal. Ele não poderia perder o Estevão William, que é o Messinho. Era a grande promessa, né? O futuro... Pô, cara, o moleque joga bola demais, bicho. Muita bola. Ele não podia perdê-lo. Naquele momento, da forma que foi, pra mim, Mas um é porque equívoco não sabe. se valoriza a base. A gente está vendo o Isaac do Atlético, se não me engano, acho que está indo para o Internacional. Não. É um Ele tem duas Internacional, propostas. é o Fortaleza. Ele tem duas propostas. Na verdade, eu não sei se eu poderia falar, mas eu vou ter que falar. Se você não puder, eu porque- falo que eu tenho informação. Não, é porque é o seguinte, vamos lá. O que eu tenho de informação? Desculpa, é você que me passou. Você até pediu para segurar, mas. Então deixa que eu falo, você não me passou, eu sei. Eu tenho a mesma informação que você. Eu tenho Tem? certeza. Tem. O Atlético fez uma proposta de 30 mil reais para que ele renovasse. 30 mil reais por mês. Isso. E agora ele tem duas propostas, uma do Fortaleza e do Internacional. Não, Calma. não. Ele tem, mas ele tem essas duas, de 80 mil reais. Além disso, um dos agentes dele tem conversado com clubes de São Paulo, eu não sei qual dos clubes que ele conversou, que apresentou essa proposta, com o intuito de levá-lo para o futebol paulista. Então, assim, essas duas propostas que eu sabia, Inter e Fortaleza, Mais uma, maior. maior ainda, de 80 mil reais por mês. Essas Tem uma outras duas. maior de 120 Aí, mil essa é reais verdade. por mês do Coritiba, que agora é SAF. Sabe quem é um dos donos do Coritiba? Justus. Roberto Justus. Você está demitido. Cara, Roberto Justus. A esposa E dele pro parece a Barbie. Coritiba, com essas duas outras propostas, independentemente do valor, Eu entendo, só que é o seguinte. Eu não iria. 120 mil por mês, mais Espaço pra luva, destacar. mais Os outros todos dão isso, a HG. premiação, bababá. Bom, enfim. é o Coritiba, irmão. Enfim. Série B, Então, mas lá, o O sossegado. Coritiba vira Série B. SAF, irmão. Vai jogar Série B, E cara. espaço para se destacar, né? Evoluir. no Mas, ano o de Série Everton, B. acho que o grande ponto que eu queria falar da categoria de base é melhor você insistir com Isaac ou com Kardec. É aí que eu falo que os clubes utilizam muito mal a categoria de base. O Kardec vai ficar por mais um tempo, tem mais experiência e tudo. Mas é melhor você apostar no Isaac ou no Allan Kardec. O Isaac tem um potencial maior, tem um tempo maior de carreira. O Allan Kardec, o que ele foi utilizado no Atlético até o momento foi muito pouco, rendeu muito pouco. Acho que seria mais agradável aí para a categoria de base, até para o clube, utilizar o Isaac. Tudo bem que a proposta, né, 30 mil perto de 120 mil, acho que é uma proposta aí Talvez por bem 4. discrepante, né? Bem discrepante. Mas talvez se conversar com o garoto e chegar próximo disso e falar para ele, olha, você realmente aqui no Atlético você vai ter chances. Você será sim utilizado no nosso plantel. Talvez ele fique. Aí esquece, aí esquece. Ô, Cabidio, esquece. olha aqui, ó. Na época, ou à época, me dá os jogadores. Olha aqui, ó. O Savinho tava no elenco e do meio pra frente aqui, vamos pegar o ataque, né? O Sávio tava aqui. Jorge Sampaoli. Mas aí tinha alegria. Keno, tinha Sacha, o Natan Pescador, quem mais estava por aqui? Marrone, Caleb. Marrone, Caleb. Dylan Borreiro. Nossa, Dylan Borreiro. Marquinhos, Bueno, Ior, né, que o Ior não é atacante, o Caleb também não é atacante, mas enfim, aqui dá para jogar mais, não dava não? Dava. Aí dava. Mas ele era... Alguém em algum lugar tá falando assim, nossa, mas vocês estão lamentando, é claro. Mas ele era bem mais novo aí também, né? A gente tá falando daí de 21, 20. Isso é quase 21. 2020. 2020? É. Pois é, ele 3 anos mais novo, era outro atleta, gente. 16 anos, Outro não é isso? jogador. Você lembra que o Jaime Júnior ficava falando? Jaiminho, um Em abraço campo, pra ele. o Savinho, ele só tem 16 anos, você lembra disso? Lembro. Todo jogo ele falava Todo isso. jogo ele Um abraço pro ressaltava. Jaiminho. Jaiminho é meu vizinho, sabia? É seu vizinho. De prédio, Bem né? vizinho, bem vizinho. É, Né, gente Jaime boa, Júnior, né? ele só tem 16 anos. Então, mas aí é que tá. Eu acho que entrar em algum desses momentos era interessante. Aí você vai amadurecendo até o ponto que você coloca o rapaz para ser efetivamente titular. Só que aí houve uma mudança de paradigmas no Clube Atlético Mineiro. Qual é que foi? Aí A foi partir depois, daí- a partir daí é que o Atlético começou a investir pesado. é porque- Aí a gente tá falando de Hulk, de Paulinho, de Vargas, de uma galera. Nacho. É que aí o Atlético e passou a implantar, não com os documentos assinados, mas num processo já era de SAF, né, gente?
De 20 para cá, o processo já era de SAF, né? Não tinha dos documentos assinados, mas o padrão de gestão já era um padrão de SAF. E não dá para questionar tanto isso, porque o time ganhou o triplete em 2021, pô. Um ano depois, tá falando de jogo de outubro, um ano depois, estava comemorando o título brasileiro, gente. Aliás, meus irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês, hein? Independentemente da possibilidade, que o Savinho hoje seria negociado por um valor muito mais alto, e naturalmente, mesmo 12,5%, seria um valor considerável, né? Para os moldes atuais, seria um valor considerável. O Savinho, que hoje é um atleta que está aí com rendimentos na casa de R$1,200 por mês, nada mal, né? Nada mal. Mantém a simplicidade, a mãe dele está lá morando com ele, de vez em quando dá umas broncas dele, que o menino ainda é muito jovem e tal, mas o Jaime, ele já tem mais de 16 anos. Ô Thiagueiro, deixa eu só aproveitar que a gente está falando do Savinho aqui, para pegar uma informação ainda do Galudo. Tem negócio, tem dinheiro entrando nos cofres atleticanos, ou seja, um jogador que veio, entre aspas, de graça, o Atlético agora vende o atleta e a biscoita quanto entra nos cofres do Galudo? A venda é do Paulo Henrique, lateral direito, que estava emprestado ao Vasco. Eu estou olhando aqui para baixo, que eu estou dando uma lida sobre tudo que a pessoa me passou, e aí é muita coisa. O Atlético vendeu por $1 milhão, 70% dos direitos econômicos do jogador. O Atlético, esse valor dá 4 milhões 830 mil reais, esses $1 milhão, por 70%. Desses 70%, o Atlético fica com 65%, ou seja, $650 mil. O atleta embolsa 25%, $250 mil. E Juventude e Paraná, cada um deles embolsa $50 mil, porque eles tinham 5% da negociação. O Atlético ainda fica com 30% de uma futura venda do jogador, ou seja, caso ele seja negociado, o Atlético terá direito a 30% do valor total. Então, só repassando, $1 milhão por 70% dos direitos econômicos é o valor que o Vasco vai pagar. E aí, desses 70%, o Atlético fica com 65%, o atleta com 25%, o Juventude com 5% e o Paraná Clube com 5%. Ou seja, $650 mil para o Atlético, $250 mil para o Paulo Henrique, $50 mil para o Juventude e $50 mil para o Paraná Clube. 3 milhões e alguma coisa pelo Paulo Henrique, jogador que veio... E mais 30% de uma futura venda. E mais 30% de uma futura venda. Me parece ter sido, de certa forma, um bom negócio, né, Thiago? Você que é o homem das nossas finanças aqui. Só faltou receber também uma parcela, né? Todo mundo ganhou aí. Acho que é uma boa fatia. E o Thiago né? Oliveira da Bank fica com 1%. Nossa, haja Pix, hein? Porque todo mundo ganhou um pedacinho, mas acho que é um valor que o Atlético fez aí. Um jogador que veio, né, para ser uma esperança na lateral direita do Atlético. Na época não surtiu o efeito que a diretoria esperava da contratação. Pode ser sim um bom ativo aí, né? Que agora fica um 30% para o Atlético ainda. Quem sabe aí numa futura venda o Atlético ainda desembolsa um pouco mais. Esse tipo de negócio que é interessante para o clube, né? Quando você compra jogadores jovens que não são aproveitados aqui, mesmo assim, ele ainda tem aí um mercado muito grande pelo mundo afora. Aqui, melhor do que vender jogador, melhor do que participar do fatiamento do jogador, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, é a